E aí, meus amores, tudo na santa paz de Cristo. Vamos agora para um vídeo sobre um assunto que é muito recorrente em Enem e vestibulares. Só que esse vídeo, ele é especial para você que quer aquela revisão rápida, simples, direta e objetiva, tá bom? Então, vamos que depois da vinheta começa. Pessoal, vamos lá. Associação de resistores ou também associação de dispositivos já está aqui na tela com você, a associação em série. Como eu falei, esse vídeo ele tem o objetivo de ser sucinto e direto, porque ele vai servir para a tua revisão rápida, aquela revisãozinha rápida que você quer só um tira-dúvidas rápido, direto ao ponto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a associação em série. Se você perceber, a associação em série, filho, você vai ter os dispositivos que podem ser resistores ou não, tá bom? Mas o fato é que todos eles vão ter uma resistência elétrica, tudo bem? E na associação em série você percebe que todos os dispositivos estão no mesmo ramo, estão no mesmo fio, tudo bem? Ó, importante, um resistor ele pode ser representado dessa forma ou ele pode ser representado dessa forma aqui, um cilindro ou um retângulo, tudo bem? Assim como nessas linhas aqui, ó, que parece uma espécie de raiozinho, enfim. Então, essas são as representações que você pode ter para resistores, mas não esqueça que pode também ser outro dispositivo, como geladeira, televisão, lâmpada. O fato é que todos esses dispositivos possuem resistência elétrica e a gente vai utilizar essa letra R maiúsculo para representar. É importante lembrar que todos esses dispositivos, esses três dispositivos, eles estão ligados em uma diferença de potencial entre A e B, que eu vou chamar aqui de DDP e representar com a letra U. Lembra que DDP também pode ser chamado de tensão elétrica ou voltagem elétrica. Geralmente a galera representa assim, ó, tensão elétrica entre o ponto A e o ponto B. Só que aqui na associação em série, eu quero que você olhe para essa DDP, para essa voltagem, como sendo a voltagem total. Aí você olha, Fizinato, por que voltagem total? Porque na associação em série, a voltagem ela vai se dividir para cada dispositivo, para cada resistência elétrica. Então, para cada resistência elétrica dessa aqui, eu vou ter uma diferença de potencial, que quando somadas, resultarão aqui, ó, na DDP total. Tudo certo? Agora, já a corrente elétrica, filho, a corrente elétrica, ela vai ser a mesma. Bora colocar de uma cor que destaque, bora colocar aqui um laranjado. A corrente elétrica que passa, filho, aqui em R1, isso ficou muito grande. A corrente elétrica que passa aqui em R1 é a mesma corrente elétrica que passa aqui em R2, que é a mesma corrente elétrica que passa em R3. Então, assim, filho, a corrente elétrica ela é a mesma. Isso faz com que esses dispositivos entrem em uma dependência elétrica. E aí, entrando em uma dependência elétrica, o que acontece? Se porventura um dispositivo desse aqui queima, por exemplo, se porventura esse dispositivo R2 ele para de funcionar, ele queima, ele sai da jogada. Repare que a corrente elétrica, ao vir por aqui, chegar no R1, não tem nenhum caminho para chegar no R3. Então, com isso, o circuito abre, ele fica aberto, os dispositivos param de funcionar. Porque não esqueça, a corrente elétrica que sai é a mesma corrente elétrica que deve voltar para o circuito funcionar. Até rimou, né? Então, para o circuito funcionar, a corrente elétrica que sai, ela precisa voltar na mesma intensidade. Tudo bem? Então, por isso que nesse caso, a gente vai ter uma dependência elétrica. Aí não vai funcionar se um dispositivo queimar ou parar de funcionar. Tudo bem? Bom, então a associação em série de dispositivos em série é essa a ideia. Agora, é claro, uma coisa importante, que é justamente a resistência equivalente. Imagine que eu quero que todas essas três resistências trabalhem somente em um. Eu fiz, Renato, como assim?
Eu não quero trabalhar com 3 dispositivos, 3 resistores ou 3 resistências. Eu quero trabalhar apenas com um. Tem como eu fazer isso? Tem. Para isso você vai precisar da resistência equivalente, que é justamente essa ideia bem aqui. Repara bem, a resistência equivalente você tem duas formas de calcular quando está em série. Essa primeira bem aqui é para quando você tiver dispositivos diferentes. Então, quando você tiver dispositivos diferentes, aí você calcula dessa primeira forma. Então, bora anotar aqui dispositivos ou resistências diferentes, tá bom? Aí você calcula dessa forma. Agora, se você tiver resistências iguais, aí você já usa essa outra forma bem aqui, que turma, né? Costume falar turma, né? Que, meus amores, observa só o seguinte, vai ser a mesma coisa. Isso daqui para dispositivos, deixa eu tirar aqui. Isso vai ser para dispositivos iguais, pô. Para dispositivos iguais, aí tu já usa essa segunda maneira, que basicamente, como eu falei, é a mesma coisa daqui de cima, tá bem? O fato é que a resistência equivalente de dispositivos que estão em série é a mais fácil que tem, porque é só você somar. Tá aqui, ó, é só somar R1 mais R2 mais R3. Tudo bem? Então, associação em série é isso. Não esquece, dependência elétrica, se um para de funcionar, os outros param, porque só tem um caminho, estão ligados no mesmo fio, e aí não tem outro caminho para a corrente elétrica chegar. Lembre que a corrente elétrica que sai é a corrente elétrica que chega na mesma intensidade. Beleza? Vamos agora para a associação em paralelo. Associação em paralelo. Olha como é que funciona. Observa que agora já é diferente. Observa que o R1 ele está em um fio, o R2 está em outro fio e o R3 está em outro fio. Estão em fios diferentes. Isso faz com que a corrente elétrica agora se divida, não mais a DDP. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que agora a DDP ela vai ser a mesma. A DDP ela será a mesma. Entre A e B ela será a mesma. A DDP não se divide. Como assim? Lembra que aqui em série a DDP se dividia, gerando uma DDP total aqui, enfim. Já aqui em paralelo, a DDP ela não se divide, ela vai ser a mesma para todos os dispositivos. A voltagem elétrica vai ser a mesma para todos os dispositivos. Tudo bem? Bom, se a voltagem se mantém a mesma para todos os dispositivos, então quer dizer que a corrente elétrica, sim, filho, a corrente elétrica agora vai se dividir. Você vai ter uma corrente elétrica para R1, que eu chamarei de I1, uma corrente elétrica para R2, que eu chamarei de I2, e uma corrente elétrica para R3, que eu chamarei de I3. Tudo bem? Todas essas correntes elétricas aqui, elas somadas gerarão o que nós chamamos, o que a eletrodinâmica chama de corrente elétrica total, que teremos bem aqui, tá? Para aparecer corrente elétrica total. A corrente elétrica total, filho, ela se divide sempre que tiver um nó. Sempre que você tiver um nó, que é justamente isso aqui que eu circulei, bora deixar de rosa para ficar bem destacado, ó. Isso bem aqui é um nó. Como é que eu identifico o nó? Como é que se identifica o nó? Sempre será o nó quando você tiver uma bifurcação, sempre que você tiver mais de um caminho a ser percorrido. Aí é um nó. Por exemplo, aqui não é um nó. Por que não é um nó? Porque, observa, corrente elétrica vem por aqui, chega bem aqui, ó, ela só faz dobrar. Seria um nó se tivesse o outro fio para cá. Se tivesse um outro fio para cá, aí aqui seria um nó. Por que seria um nó, filho? Porque na hora que a corrente elétrica viesse aqui, uma parte seguiria por esse fio e a outra parte desceria aqui por esse outro fio. Então, sempre que você tiver dois ou mais caminhos para serem percorridos, aí sim você terá um nó, que é o caso bem aqui. Nesse caso, o nó ele vai dividir essa corrente total
e esse outro nó bem aqui, ele vai unir as três correntes, formando mais uma vez, novamente, a corrente total. Corrente total que sai de um polo tem que ser a corrente total que chega no outro polo. Logo, se sai 10 amperes aqui, tem que chegar 10 amperes aqui do outro lado. Esse primeiro nó, ele vai dividir as correntes para I1, I2 e 3. E esse segundo nó bem aqui, ele vai unir essas correntes elétricas, beleza? Lembrando que a corrente elétrica total aqui nesse caso, sim, ela vai ser a soma de todas essas correntes elétricas bem aí. I1 mais I2 mais I3, beleza? Uma dica, um PSC importantíssimo é o que eu vou te falar agora. Cadê? Opa, não pausou. Bom, vamos lá ao PSC, que é importantíssimo. É esse aqui, ó. Repara bem, se a gente for fazer uma análise dessas correntes elétricas em relação à primeira lei de Ohm, olha o que a gente consegue perceber. Lembra que eu te falei que a DDP ela é a mesma para todos os dispositivos? Pois então, se a DDP ela é a mesma para todos os dispositivos, significa dizer então que a nossa voltagem U ela será constante. E aí tu pergunta, tá, mas Fizi, qual é a ideia da importância do U ser constante aqui? É o seguinte, é que U sendo constante, observa, resistência elétrica e corrente elétrica está se multiplicando, né? Quando você tem duas grandezas se multiplicando para gerar uma constante, elas são inversamente proporcionais. Bom, se elas são inversamente proporcionais, significa dizer o seguinte, filho. Quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a corrente elétrica. Agora, quanto menor a resistência elétrica, maior será a corrente elétrica. Grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Não te esquece. Quando a gente tem circuitos em paralelo, pelo fato da DDP ser constante, DDP sendo constante, resistência e corrente elétrica serão inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer, filho, que aonde você tiver maior resistência, você terá menor corrente elétrica. Por exemplo, imagine que esse R1. Bom, vamos lá. Imagine que esse R1 seja de 5 ohms, que esse R2 seja de 10 ohms e que esse R3 ele seja de 15 ohms. Imagine, uma suposição. Aonde você acha que vai passar a maior corrente elétrica? Vamos analisar aqui. Observa o seguinte: a maior corrente elétrica passará aonde tiver menor resistência elétrica. Aonde eu tenho menor resistência elétrica? No R1, que vale, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, 5 ohms. Então, como aqui eu tenho a menor resistência, é aonde eu vou ter a maior corrente elétrica. É sempre assim que funciona na ligação em paralelo, pelo fato da DDP ser constante, resistência elétrica e corrente elétrica serão inversamente proporcionais. Beleza? Top, né? Sem contar a outra coisa, que quando você tem aqui a ligação em paralelo, você vai ter uma independência elétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como os dispositivos estão ligados em fios diferentes, ora, se um desses dispositivos leva o farelo, tá aqui, ó, já era, levou o farelo, queimou, parou de funcionar. Tem como a corrente elétrica sair de um polo e chegar no outro polo? Bora ver. Ó, corrente elétrica sai, vem aqui por cima, ou então vem aqui por baixo e consegue chegar aqui no outro polo. Então, se a corrente elétrica sai de um polo e consegue chegar no outro, isso quer dizer que o circuito está fechado. Logo, os dispositivos irão funcionar. Observa então que na ligação em paralelo a gente vai ter uma independência elétrica. Um dispositivo não depende do outro. É como você tem na sua casa. Por exemplo,
Se eu estou aqui no meu estúdio, no escritório barra estúdio, e desligo a lâmpada daqui, a lâmpada da cozinha agora não vai desligar, ela vai continuar acesa. A lâmpada do meu quarto não vai desligar, vai continuar acesa. Se eu ligo a lâmpada daqui, a lâmpada da sala, ela continua desligada, ela não vai ligar. Isso é uma independência elétrica, isso é uma associação em paralelo. Top, né? Agora, para a gente poder finalizar, olha, já ia esquecendo, resistência equivalente paralelo é importante. Observa e olha como é que fica. Olha só, a resistência equivalente, como fica aqui no paralelo. Observa que eu tenho duas formas. Na verdade, tem uma outra aí também. Só que eu particularmente, tipo assim, bicho, não gosto da outra forma. Eu acho que é muito trabalhosa. E lembra que aqui a gente está tentando ser o mais objetivo e sucinto para a tua revisão. Também seja do Enem, seja de vestibular, sem ser o Enem, seja uma prova do ano na escola. Tá bom? Bom, bora lá. Nesse caso aqui, eu tenho resistência equivalente de dispositivos diferentes. Dispositivos diferentes, observa, eu pego a resistência de um, multiplico pela resistência do outro, divido pela resistência de um mais a resistência do outro. Observa que aqui é de 2 em 2. A mesma resistência que eu coloquei aqui vai ser a mesma resistência que eu vou colocar aqui. Se aqui é 2 ohms, aqui é 2 ohms. Se aqui é 3 ohms, aqui é 3 ohms. Tá bom? Por exemplo, olha aqui, ó, R1 vale 5, então eu colocaria 5 aqui e 5 aqui também. R2 vale 10, então ficaria 10 aqui e 10 aqui também. Isso, popularmente, a gente conhece como produto pela soma. Por isso que eu coloquei a multiplicação, a divisão e a soma bem aqui com uma cor diferente, que é para você sempre lembrar disso. Produto pela soma de 2 em 2 resistores, tá bem? Ou de 2 em 2 resistências elétricas. Agora, se esses dispositivos forem iguais, cara, pô, aí eu abraço. Só que, lembra lá, em série, quando é igual, eu multiplico. Quando é em paralelo, eu divido. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Fizinato, mas o que é esse N que aparece aqui em paralelo e aparece aqui em série? Esse N é o número de resistências iguais. Se eu tiver 3 resistências iguais, esse N vai ser igual a 3. Se eu tiver 5 resistências iguais, esse N vai ser igual a 5. A mesma coisa aqui. Se eu tiver 5 resistências iguais, esse N vai ser 5. Se eu tiver 3 resistências iguais, esse N ele vai ser igual a 3. Se eu tiver 4 resistências iguais, esse N vai ser igual a 4. E, cara, assim sucessivamente, tá bom? Então, esse N é o número de resistências iguais. Para a gente finalizar esse nosso videozinho bem aqui, rapidinho, bem direto, a gente tem a associação mista. A associação mista, você pode estar se perguntando, pô, como assim mista, né? É mista porque é misturado. Você vai ter associação em paralelo com uma associação em série. Aí você se pergunta, Fizinato, mas como assim? Filho, observa que esses dois bem aqui, ó, que eu coloquei, pô, coloquei R1, né? Pera lá, R1, R2, opa, R2 e R3. Agora, filho, observa o seguinte: esse R1, ou melhor, esse R2 e esse R3, eles estão em paralelo. Por que eu sei que eles estão em paralelo? Porque eles estão logo após, olha aqui, ó, logo após um nó. Então, como eles estão após um nó e eles estão em fios diferentes, então eu devo e irei afirmar que eles estão em paralelo. Beleza? Quando eu tirar a resistência equivalente aqui, vai sobrar apenas 1. Resistência equivalente entre 2 sobra 1. Esse 1 que sobrar, ele vai ficar em série com o R1. Aí você pode estar se perguntando, pô, Fizinato, como assim? Assim, ó, repara bem. Tá aqui, ó. Tirei a resistência equivalente desses dois, sobrou apenas 1. E aí observa que a corrente elétrica que sai do polo A, tá lá, a corrente elétrica que sai do polo A passa por R1,
tá no mesmo fio aqui, ó, tá bom? Tá no mesmo fio. Então, sai de A, passa por R1, passa pela resistência equivalente até chegar no outro polo B. Pô, a mesma corrente que passa R1 passa na resistência equivalente. É o mesmo fio, é o mesmo caminho. Então, uma ligação em série. Logo, ligação em paralelo junto com uma ligação em série, uma ligação misturada. Você tem isso nos registros gerais das residências. Lembra que quando você tem a sua residência, as lâmpadas, os dispositivos dentro da tua residência estão em paralelo, mas toda essa ligação em paralelo está em série com o registro geral, o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, quando você desliga, toda a tua casa para de funcionar eletricamente falando. E aí, essa é uma prova de que você tem aí uma associação mista. Registrou disjuntor geral ligado em série com a tua casa, que você tem tudo em paralelo, tá bom? Ou pelo menos quase tudo, depende, né? Tá bom? Então, dica de ouro para a gente encerrar. Sempre que você tiver associação mista, resolva primeiro os que estão em paralelo, sempre de 2 em 2. Por que sempre de 2 em 2? Para você utilizar o produto pela soma. Fechou a ideia? Cara, espero ter te ajudado com isso daqui. Um forte abraço. Continua aqui no canal porque eu vou lançar, né, a resolução de algumas questõezinhas sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Fique com Deus. Falou, falou e até a próxima.